A websérie sobre o câncer de próstata, o câncer mais comum no homem brasileiro e o câncer mais comum no mundo. Esse tumor tem vários aspectos, é uma doença muito interessante e que merece ter um detalhamento que essa websérie vai abordar. Um detalhamento sobre os fatores de risco, sobre as características do tumor, sobre as formas de diagnosticar e sobre os melhores tratamentos. Portanto, fique ligado que tem muita informação boa para vocês. O Instituto Vencer o Câncer tem como uma das suas missões preservar e promover a saúde do homem. O câncer de próstata é o tumor mais comum. 1 em cada 6 brasileiros vão desenvolver essa doença ao longo da vida. A parte boa é que essa é uma doença que consegue ser prevenida numa boa parte dos homens. Como? Através de estilo de vida. Manter atividade física regular, evitar alimentos gordurosos de forma rotineira, evitar uma quantidade grande de carne vermelha, evitar dietas ricas em açúcares, em embutidos, em alimentos artificiais, são ótimas dicas, além outra vez do controle do peso, para evitar o câncer de próstata. Fundamental que esse tumor deva ser diagnosticado não através dos sintomas, mas através do rastreamento, caso aquele homem vá apresentar, um desses 6 homens, a doença ao longo da vida. O rastreamento é feito por 2 coisas muito simples. O toque retal, que é um exame que demora poucos segundos e não afeta em nada a integridade do indivíduo. E também o exame do PSA. Esses exames são feitos a partir dos 50 anos de idade ou 5 anos mais cedo, em homens de raça negra ou que têm um histórico familiar de um pai, um irmão, um avô com diagnóstico da doença. Geralmente, essa doença, idealmente, não é diagnosticada pelos sintomas. E isso acontece, outra vez, porque o tumor tem um volume pequeno. E esse é o ideal, porque nesse momento do diagnóstico, o tratamento consegue curar a grande maioria dos homens. Aliás, uma parte deles não precisa nem ser tratado, pode ser seguido com segurança através dos exames físicos, exames de sangue e também exames de imagem com potenciais biópsias no futuro. Importante também que quando os sintomas aparecem é porque o tumor já tem um volume maior e aí as chances de cura, que ainda existem, elas são menores e as custas de mais tratamento, mais efeitos colaterais e mais sofrimento. Quando os sintomas aparecem, os mais comuns são os sintomas que envolvem uma dificuldade da urina passar pela uretra, ou seja, aumento da frequência urinária, acordar à noite múltiplas vezes, um jato fraco e também sintomas piores, quando a doença se estende aos gânglios, como por exemplo dor na região da pelve e inchaço das pernas. Os sintomas urinários muitas vezes são confundidos com o aumento benigno da próstata, chamado hiperplasia benigna prostática. Elas acontecem em virtualmente todos os homens a partir dos 50 anos de idade, então eles se confundem muito. Quando a doença avança mais, aí nós temos as metástases, e o local mais comum são os ossos, o que pode levar a sintomas como dor, como fratura, como às vezes alguma perda da força por comprometimento do canal medular. Os tratamentos na doença avançada melhoraram muito, um avanço nas medicações importantes, medicações novas hormonioterápicas, medicações novas quimioterápicas, medicações por radiação que são feitas na veia e que atacam o tumor de forma específica, imunoterapia para casos selecionados e também drogas biológicas. Mas outra vez, o nosso papel de médico, e de formador de opinião é que ou não tenhamos a doença, ou caso venha a ter, que ela seja diagnosticada numa fase ainda muito simples e de fácil tratamento. Importante que o Vencer o Câncer, o nosso instituto, ele tem uma missão muito específica no câncer de próstata e no mês do Novembro Azul, no mês da conscientização, esse assunto obviamente é um assunto de pauta, um assunto muito importante. E é importante que a gente leve a informação para os homens, porque os homens são menos atentos à sua saúde. Os homens vivem quase 1 década a menos do que as mulheres no país, e os homens vão 8 vezes menos ao médico de forma espontânea do que as mulheres. Portanto, a informação é a chave de tudo, é o começo do sucesso e da manutenção da saúde. O Instituto Vencer o Câncer promove saúde, promove prevenção e está junto com vocês nessa luta. Termina aqui a nossa websérie sobre o câncer de próstata. Muita informação importante que envolve prevenção, diagnóstico, tratamento. Informações muito relevantes para que a gente consiga entender muito bem essa doença, que é a doença mais comum no homem brasileiro. Muito obrigado.